Pode, Posso falar pode então? ficar à vontade. Tá, então tá jóia. Então, primeiramente, eu gostaria de agradecer aí as pessoas que dedicaram um pouco do seu tempo para ouvir alguma coisa que eu tenho para falar. Então, eu vou me apresentar brevemente. Meu nome é André da Silveira, eu sou médico veterinário formado na Universidade Federal do Rio Grande do Sul. E eu tenho mestrado e doutorado lá na área de zootecnia, especificamente nutrição de ruminantes. Eu trabalho há 12 anos no que era o Instituto Agronômico do Paraná, no IAPAR, que hoje fundiu, houve uma fusão da extensão com a pesquisa aqui no Paraná, desde o início do ano, e virou Instituto de Desenvolvimento Rural do Paraná, IAPAR e Emater, que eram nomes bastante fortes, né, com mais de 40 anos, todos os dois, trabalhando tanto em pesquisa o IAPAR e em extensão a Emater, e agora nós temos o desafio de trabalhar junto pesquisa e extensão. Né? Para quem viu a divulgação do evento, né, tinha um cara lá com cabelo e era bem mais jovem, né? Então aquele ali sou eu mesmo, eu juro para você. Aconteceu isso, essa foto é do dia da minha defesa de doutorado, então é de 2007, só para vocês terem uma ideia que a gente começa a trabalhar um pouco mais e bater a cabeça, os cabelos caem e a gente fica diferente. Uh, a gente vai falar um pouquinho de alguns conceitos básicos na nutrição de ruminantes, né? Uh, uh, como eu falei para vocês anteriormente, eu vi que tem gente da Bahia, tem gente lá de fora, do Acre, eu acho que do Amazonas, de vários locais bastante diferentes da realidade que a gente tem estudado aqui. Tá? Então, algumas coisas talvez não caibam, mas essa parte conceitual, básica, é igual para todo mundo. Tá? Depois, mais adiante, talvez algumas coisas a gente não veja, mas principalmente quando eu falar de algumas pastagens, alguns alimentos, talvez o pessoal mais de fora do Paraná, fora da região sul, não se sinta muito bem atendido. Daí a gente vai procurar trabalhar isso para tentar ajudar. Tá? Então, o primeiro conceito básico que eu vou colocar aqui para vocês é o conceito de consumo. Tá? Em termos de nutrição, ele é um conceito bastante importante quando a gente fala de o quanto o animal consegue ingerir durante um dia. E ele está muito relacionado ao que a quantidade, a resposta do animal. Tá? Quanto a resposta do animal em termos de produção, no caso a gente vai falar de vaca de leite, em produção de leite, em reprodução, ela é determinada, 70% da resposta dela é devido ao que esse animal está conseguindo ingerir. Tá? Se ele ingere. Agora aconteceu aquelas cenas de G1 ali, onde entra uma criança na sala. Tá? Então, se o animal ingere mais, vai produzir mais. Então, quanto mais a vaca ingerir de alimento, mais leite ela vai produzir. E isso até tem foi uma pergunta de qualificação de doutorado de um colega meu, onde o professor pergunta: a vaca produz porque come ou ela come porque produz? E no caso da vaca de leite é fantástico isso. Muitas vezes ela come mais porque ela está produzindo mais leite. Então, uma coisa puxa a outra. Então, não existe uma resposta única para esta questão. Tá? Então, o consumo de nutrientes vai dar o quê? O consumo de alimento vai proporcionar energia para esse animal, né? Proteína em forma de aminoácidos, minerais e vitaminas. Tá?
Isso tudo fornece esses nutrientes para o animal, que posteriormente vai responder isso em produção. Tá? Eu vou falar um pouquinho de energia, então. Tá? A energia lá na física, lá na aula de física, né, do ensino médio, a gente aprende alguma coisa, mas não sei se todo mundo viu isso. Na aula de nutrição, de nutrição animal, talvez alguns professores tenham falado, mas é importante a gente entender o que é uma caloria. Né? Então, uma caloria é a energia necessária para elevar a temperatura de 1 grama de água de 16,5 a 17,5. Eu acho que está tendo um... Uma caloria, né? Daí a gente fala em... Eu perdi um pouco o negócio aí porque teve uma interferência de microfone ligado aí. Tá. Mas tranquilo, gente, eu vou tentar voltar aqui. Uma caloria na unidade internacional significa 4,184 joules, tá? Que é a unidade internacional. Depois são dados normais aí, né? 1.000 calorias é 1 quilocaloria, 1.000 quilocalorias é 1 megacaloria, né? Daí aparece um outro conceito aqui, que é o conceito de energia metabolizável, né? E convertido para a energia digestível vezes 0,82, tá? E 1 kg de NDT, eu não vou falar de NDT, tá? Mas seria o equivalente a 4,4 megacalorias de energia digestível, tá? A partir disso, você chega em qualquer valor necessário para cálculo, tá? Esses dias eu me deparei com uma questão de muitos de vocês talvez tenham visto, que é a dieta do engenheiro, onde fala que essa dieta as pessoas poderiam perder energia só tomando cerveja, porque a necessidade, esse conceito de 1 grama de água que leva de 16,5 para 17,5 seria 1 caloria. Se você multiplicar esse valor por uma cerveja gelada, né, de 600 ml, e dessa cerveja você usar a energia para elevar a temperatura dela até 36 graus e meio, 37, que seria a temperatura normal do corpo, você gastaria um monte de energia, né? E isso é fantástico, o pessoal tem uma criatividade, né? Se cada um de vocês, por exemplo, chegarem a procurar aí dieta do engenheiro, vocês vão dar algumas boas risadas, mas vocês vão ver que aquilo ali, infelizmente, para alguns, isso não procede, tá? Então, esse slide ele ficou um pouco prejudicado, porque quando eu mudei o formato, deu uns probleminhas aí, mas basicamente, se você pega a energia do alimento e retira a energia que foi perdida pelas fezes, você vai ter a energia digestiva. Se você retirar da energia que foi digerida, então, a energia dos gases e a energia que é perdida na urina, você vai ter o que a gente chama de energia metabolizável. Essa energia metabolizável, ela é a que está disponível para o metabolismo do animal, tá? E posteriormente você tem a energia líquida. A energia líquida é bem importante que as pessoas fixem esse conceito, é a energia retida em produto, né? Pode ser carne, pode ser leite, pode ser lã. Todos esses produtos que definem a energia retida do animal, que é a energia líquida de produção. Mas uma parte dessa energia o animal usa para manter a temperatura corporal e para manter o metabolismo funcionando, tá? E essa energia a gente chamaria de
energia de mantença, tá? Então, energia de mantença e energia para produção, tá? Então, você pode usar essa energia para os dois casos. No caso da vaca leiteira, a gente usa apenas uma unidade de energia, que seria energia líquida de lactação. Então, vocês vão ver muitos dados lá, energia líquida de lactação. Essa energia líquida de lactação é semelhante, né? Então, a eficiência com que a vaca usa a energia para se manter é semelhante à eficiência com que ela usa para produzir o leite, tá? No caso do animal de corte, por exemplo, falando em bovinos, a eficiência para se manter é mais alta do que a eficiência para produzir o produto carne, tá? Então, esse produto carne, né, a Isadora, aí, se puder fechar o microfone, eu agradeço. Então, essa eficiência do produto carne é menor do que a eficiência com que o metabolismo usa para se manter. O que acontece? Esse incremento o que sobra de energia é o que a gente chama de energia de incremento térmico ou incremento calórico, tá? Esse incremento calórico é o que faz com que a dieta que a dieta do engenheiro não funcione, porque toda essa energia, a gente perde calor ao usar essa energia e não necessariamente para calor, para fins efetivamente de mantença. Tá? Então, toda vez que se queima energia, né, e isso vai lá para a bioquímica, que muitos de vocês já aprenderam, já viram, né, quando a gente transforma qualquer coisa em ATP, né, a gente recupera no máximo 30% da energia, o resto é perdido em calor. Então, mesmo assim, é uma maquinária energeticamente fantástica, que consegue recuperar 30% ainda dessa energia nessa forma. Tá? Então, a perda de calor. Todo o processo faz com que ocorra a perda de calor. Então, libera ATP mais calor. Esse calor é o que mantém a nossa temperatura corporal, o que faz com que a gente sue, né? Nos animais, né, no caso os ruminantes, a própria fermentação ruminal faz com que perca calor, né? Então não tem problema nenhum de você, da vaca, por exemplo, tomar água fria, né? Que ela não vai estar perdendo energia, deixando de produzir mais porque você deu água fria para ela, né? E esses animais, eles vão começar a ter algum tipo de estresse por frio, né? Lá, quando a temperatura baixa de 5 graus negativos, a vaca precisa usar de outros fatores, né? De outras fontes de energia, né? Que daí sairia da sua mantença para poder produzir o calor necessário para manter a temperatura. Senão, é natural ela estar perdendo calor toda hora pela fermentação e pelo esse incremento térmico que a gente coloca aí, tá? Então, é bem natural e quem puder procurar depois a dieta do engenheiro vai saber que ela não funciona por isso. Tá. Aqui eu não coloquei a energia de lactação, até eu retirei isso de uma apresentação de gado corte, vou pedir perdão para vocês, mas essa conversão de energia é, em grande parte, para você computabilizar esse calor que está sendo perdido, esse incremento calórico ou incremento térmico, você teria que ter uma câmara calorimétrica, né, que é relativamente cara, e no Brasil talvez só tenha 2 ou 3 na Embrapa no gado de leite, Coronel Pacheco, e isso seria a medição perfeita. O que se faz? Como não existe para todos os alimentos isso, se faz essas estimativas, né, essa conversão para energia líquida,
a partir dos dados de energia metabolizada ou até mesmo dos dados de NDT que vieram de laboratório. Tá? Então, vocês vão ver muita gente, talvez os mais recentes, os nutricionistas de bovinos mais recentes, que têm um know-how já de trabalhar com energia líquida, que esses dados estão mais na cabeça deles. Eu, como sou um pouco mais antigo, né, eu tenho 21 anos aí de graduação, eu ainda uso muito o NDT. E quando eles me provocam com isso, eu mostro esse gráfico aqui, ó. Nesse gráfico, a gente pode ver que é uma constante pelas equações, o NDT, que são os nutrientes digestíveis totais, com a medida de energia, eles são uma constante, e os dados de energia líquida e de mantença, ganho, e mesmo energia líquida de lactação, se não foram produzidos através de uma câmara calorimétrica, eles vão ser simplesmente uma derivação, né, vão ser sido uma aplicação de uma equação que já tem, que é baseada em NDT. Então, a gente não consegue ter mais precisão trabalhando com energia líquida, a não ser que esse dado tenha sido realmente produzido. Se ele não foi produzido, esse dado, você não vai ter uma vantagem muito grande em trabalhar com energia líquida ao invés de trabalhar com NDT para balanceamento, para formulações para vacas leiteiras. Tá? Vamos lá. Nos ruminantes, então, a gente tem esses três pré-estômagos, né, que são o rumen, o retículo e o omaso, né, e um estômago verdadeiro, que é o abomaso. Tá? Então, nesses três pré-estômagos, vai ocorrer o processo de fermentação anaeróbia. Tá? Essa fermentação anaeróbia, ela é responsável pela possibilidade de extrair, né, digerir alguns alimentos que não seriam digeridos pelos não ruminantes. Né? Então, por isso que a gente fala, né, no título desse ciclo de eu acho que são 5 apresentações que eu vou fazer para vocês, talvez 6, de alimentação de vacas em pastejo, né? Porque é uma oportunidade que a gente tem num país continental, com grande extensão de terra, então, com um clima que favorece a produção de pasto, né? Em alguns locais onde vocês estão, provavelmente dá para produzir pasto o ano inteiro, né? Não necessariamente da melhor qualidade, mas vai produzir o ano inteiro, né? Alguns locais aí, como o Centro-Oeste, a gente sabe que tem o problema da Centro-Oeste, mesmo lá o pessoal de Minas, Bahia, talvez tenha uma questão relacionada aí à seca no período de inverno, que estariam vivendo agora o período da seca, né? E daí a pouco vem o período das águas, né? Que produziria uma grande quantidade de forragem. Tá? Então, eu imagino que por isso, então, que a gente está falando e abordando esta questão do ruminante, da vaca em pastejo. Tá? Vocês vão ver aqui, então, a diferença, né, que está aí, que eu imagino que a grande maioria já tenha visto, né? Então, nós temos um rumen, que é uma câmara de fermentação, e que tem a capacidade de produzir, de digerir, então, esses alimentos que não são digeridos pelas enzimas produzidas pelos mamíferos. Tá? E o rumen é um sistema que está em equilíbrio dinâmico. Então, ele é anaeróbio. Se o rumen fosse aeróbio, o que aconteceria com o rumen? Nós teríamos um processo semelhante ou um processo de respiração. Todo o alimento seria fermentado, né, e depois digerido aerobicamente, né, ou levado a CO2 e água. Tá? Então, nesse processo de anaerobiose, os micro-organismos que estão lá dentro do rumen não têm mitocôndria, né? Então eles não conseguem, por falta de
oxigênio, eles não desenvolveram as mitocôndrias e também, né, não têm essa capacidade de produzir, a partir de qualquer alimento, CO2 e água. Vai sobrar uma parte para o animal. Então, ele tem uma temperatura relativamente constante, né? É isotônico, então a concentração dos fluidos ruminais não altera muito, né? Tem uma condição de pH mais ou menos constante, vai variar, mas dentro de uma faixa de pH, e essa faixa de pH vai garantir, então, que os micro-organismos consigam se desenvolver, né? Esses micro-organismos que digerem o material fibroso, eles são que a gente chama de celulolíticos, e eles podem, eles precisam de um pH acima de 6,2 para conseguir fazer o seu trabalho, tá? Ele tem um suprimento de nutrientes mais ou menos constante, né, para esses micro-organismos, né, e uma retirada dos produtos finais da digestão ou da fermentação, que vai propiciar que esse ambiente seja renovado de tempos em tempos. O que isso significa? Se não fosse retirado esses produtos, a gente não teria condições, o rumen poderia parar, tá? Porque ficaria saturado desses produtos. Então, através das papilas ruminais, os produtos são absorvidos, né? Esses produtos final da fermentação é absorvido, e os não digeridos passam adiante e dão espaço para um novo alimento que vai ser consumido e vai ser posteriormente degradado. Tá? Eu adoro essa figura lá, é de 1994, então talvez muitos que estão assistindo aqui não tenham nascido, só eu e o Regis em 94, né, Regis? Mas o que acontece? Então, o azul aí está uma partícula de alimento. O laranjado, que aparece laranja aqui para mim, são os micro-organismos. Então, o alimento entrou dentro do rumen, esses micro-organismos eles aderem a esse alimento, então eles vão ficar aderidos ao alimento, começam o processo de digestão e se multiplicam, eles começam, então, cresce a população, né? Isso aqui é microbiologia lá da plaquinha de Petri mesmo, né? Esses micro-organismos, após aderirem, eles começam a secretar enzimas para digestão. Então, o micro-organismo ele não joga as enzimas que vão digerir esse alimento simplesmente na solução do rumen. Ele se adere ao alimento e secreta as enzimas e aproveita ele mesmo esse alimento. Ele não joga as enzimas ao léu, né? Simplesmente na solução do rumen vai jogar as enzimas que daí os outros vão aproveitar. Então ele gasta energia para produzir essas enzimas e então ele usa só para ele, tá? Então, com essa a digestão, com essa liberação dessas enzimas, eles vão produzir ácidos graxos voláteis, vão degradar algumas proteínas, e ao degradar essas proteínas, vão liberar a amônia. Parte do alimento não digerido vai em direção, essa seta aqui, ó, vai em direção ao abomaso, tá? Onde vai sofrer a digestão pelo suco gástrico, né? pH baixo, muitos desses micro-organismos, então, eles morrem com esse pH baixo e são digeridos como vão ser a fonte de proteína. A outra parte libera alguns micro-organismos que vão aderir ao novo alimento, à nova partícula de alimento que não tem, e processar a sua fermentação, a sua digestão. Tá? Então, mas é importante a gente ter isso. Tá? O que então é importante a gente observar aqui? Para o animal, em termos de proteína, né, a gente tem vários sistemas que tentam explicar isso aqui.
Um deles é o que fala de proteína degradável no rumen e proteína não degradável no rumen, energia, seria a forma de NDT, e o outro é um sistema chamado sistema de Cornell, que tem talvez um dos que melhor explica isso, mas a complexidade não me permite falar aqui. Teria que ter 3 horas só para falar de como o sistema de Cornell divide e fraciona os alimentos. Tá? Se alguém tiver interesse, depois a gente pode fazer pode conversar comigo, pode mandar e-mail, pode agendar, a gente conversa, né? Mas eu acredito que esse sistema aqui, ele pode explicar muito bem, tá? Então, o que aparece aqui, ó? ERDT, proteína degradável no rumen e proteína não degradável no rumen. Essa proteína que é não degradável no rumen, que também vocês já devem ter ouvido falar com o nome de proteína bypass ou proteína de escape, esse quadro maior aqui é o rumen, tá? Ela vai passar e vai ser, lá no abomaso, vai ser digerida e absorvida e vai se transformar na proteína metabolizável, que é aquela que está disponível para o animal realizar o seu metabolismo. A proteína degradável no rumen, o que ela vai fazer? Ela, junto com a energia que tem disponível no rumen, em condições onde o pH seja mantido, né, em condições ótimas, e aqui entra um outro conceito de FDN efetiva, que tendo fibra suficiente para que o pH não baixe muito, ocorre a síntese de proteína microbiana. O que é síntese de proteína microbiana? Nada mais é do que o crescimento microbiano. As bactérias elas vão utilizar essa energia, utilizar esses aminoácidos que tem na proteína, utilizar a amônia que é liberada pela proteína que foi degradada, para sintetizar mais protoplasma microbiano. Tá? Uma bactéria ela vai crescer porque ela tem os fatores de crescimento. Quem fez aula de microbiologia, e eu imagino que grande parte de vocês tenham visto, é isso mesmo. Quando a gente pega uma placa de Petri, né, e semeia micro-organismos ali tem os fatores de crescimento para esse micro-organismo. Tá? E isso aqui está um tanto simplificado, né? Poderia ter os minerais, algumas vitaminas aqui, que vão permitir o crescimento microbiano. Essa proteína bruta microbiana, PBM, aqui, ó, proteína bruta microbiana, ela vai para o abomaso, para o intestino delgado, e ali tem o quê? Proteína bruta microbiana. O que é isso? É os micro-organismos digeridos lá no método de Keldon, que vão liberar o nitrogênio, e esse nitrogênio vezes 6,25 é a proteína bruta microbiana. Uma parte desse nitrogênio que está aí é ácido nucleico, é DNA mesmo. Esse DNA são bases nitrogenadas, mas não são proteína, tá? Mais ou menos 80% é proteína microbiana verdadeira, dessa proteína bruta microbiana. Dessa, ela vai ser digerida e também vai formar a proteína metabolizada que está disponível para o metabolismo do animal. Tá? Dentro dessas condições, tendo o pH relativamente controlado. Tá? Eu sempre gosto de falar um pouquinho sobre por que precisa de fibra para a vaca, né, e como que a fibra funciona para a vaca manter o pH ruminal. Tá? Então, esse pH ruminal, todo o metabolismo leva à produção de ácido. Tá? Então, o pH ruminal tende a ser ácido se não tiver a remoção dos produtos finais desses ácidos graxos voláteis que são formados. E uma participação fantástica quem tem, neste caso, é a saliva. A saliva tem um pH em torno de 8. Tá?
Então, esse pH 8 ele é responsável por equilibrar o pH ruminal. Ele faz um tamponamento desse pH, tá? E como que funciona isso, né? Aí eu sempre digo para o pessoal olhar e imaginar, se imaginar consumindo para o pessoal mais do sul é uma bolacha, para o pessoal mais do norte um biscoito, aqueles de água e sal, bem crocantezinho, tá? Esse biscoito água e sal bem crocante, o que vai acontecer se vocês tentarem ingerir ele sem mastigar, né? Então, não é bom, não é fácil, e ele vai descer, o gaúcho diria assim, vai descer rasgando na goela, né? Não sei se isso seria usual aí para todo mundo, mas ele desce, ele não desce. Então, o que a gente precisa fazer? A gente precisa lubrificar esse esôfago, né, o esôfago e o alimento, então a gente mastiga e remastiga várias vezes até que ele forme uma massa mais ou menos uniforme que desça pelo esôfago sem machucar. Acontece exatamente isso com a fibra. Então, o alimento, quanto mais fibroso, né, mais efetivo é em produzir mais saliva. Tá? Eu acredito que grande parte de vocês possa entender melhor ainda a necessidade de lubrificação do esôfago, né? Essa necessidade que é esse papel da saliva como lubrificador do esôfago, acontece para muitos agora em período de pandemia é um pouco mais difícil, né? Mas no período onde a vida era normal, muitos saíam na sexta ou no sábado à noite, no sábado de manhã ou no domingo, antes de ir para a igreja, para o culto que a mãe mandava levantar cedo, a pessoa começa a sentir uma certa náusea, né? E começa a sentir uma salivação excessiva, né? Essa salivação excessiva, ela é provocada pelo centro do vômito, que está lá na base do cérebro, né, no tronco cerebral, e esse centro avisa, olha, meu amigo, daqui a pouquinho você vai vomitar, né? Tomou todas, encheu os canecos no final de semana, daqui a pouquinho você vai vomitar. Então, a natureza é tão sábia que se você vomitar sem antes lubrificar o esôfago, sem essa salivação, você vai sentir muita dor no esôfago, né? E como quando você saliva, ela lubrifica, né? A saliva vai lubrificar o esôfago e o vômito vem de maneira um pouco mais natural, não arde tanto, né? E se torna até aliviante, né? Aliviador, alivia bastante. Eu, como já estou há um bom tempo fora deste mercado, eu não me lembro mais como é salivar no sábado de manhã e no domingo de manhã. Então, já faz parte do meu passado. Mas talvez, né, o que eu procuro é trazer mais perto da realidade de cada um, né? Tem o professor Regis, que está assistindo aqui para a gente, deve ter se identificado bastante com isso que aconteceu, tá? Vamos voltar. Eu falei um pouco no geral, agora eu vou fazer um pouquinho mais dos carboidratos, né? Então, os carboidratos, né, ou os hidrocarbonetos, ou os hidratos de carbono, né, nos não ruminantes, eles sofrem uma digestão que a gente chama de hidrolítica. No nosso caso, não ruminante, que somos, né, ela já começa lá na saliva, começa a digerir e liberar, né, com a alfa-amilase salivar que a gente produz, já começa a liberar glicose. Então, se você pegar um biscoito, uma bolacha, ou qualquer coisa que tenha sido feita de trigo e começar a mastigar indefinidamente por muito tempo, talvez você sentisse algo doce com o passar do tempo, tá? Então, e os monossacarídeos, né, essa digestão hidrolítica vai ocorrer, então entra uma molécula de água e libera esses monossacarídeos, né, que são absorvidos, no caso a glicose, tá? Então, olha a diferença, então. Uma molécula de amido e uma molécula de celulose, elas têm essa característica aqui, ó. O amido tem ligação que é chamada de alfa 1,4, tá?
que ocorre no amido, no glicogênio, que é a nossa reserva hepática e muscular de glicose, né? E na celulose, essa ligação a gente chama de beta 1,4. Convencionalmente, os químicos disseram assim, ó, quando está o oxigênio para baixo, né, é alfa, e quando está assim, é uma ligação tipo beta. Os não ruminantes, eles não produzem uma enzima, e mesmo os ruminantes, os mamíferos, não produzem enzimas que possam digerir este tipo de ligação do tipo beta. O que acontece? Os micro-organismos no rumen, eles conseguem produzir uma enzimas que podem digerir esse tipo de ligação, né? Que são, aqui seria uma alfa-glucanase e aqui seria uma beta-glucanase. Então, essas enzimas conseguem digerir, quebrar essa ligação e liberar uma molécula de glicose. Essa molécula de glicose vai entrar dentro da célula microbiana e vai ser, então, fermentada até piruvato, e o piruvato, né, vai ser convertido em ácido acético, ácido propiônico ou mesmo em ácido butírico. Tá? No não ruminante, quebrou, absorveu a glicose, não paga pedágio nenhum. Aqui a gente perde, né, em torno de 25%, 30% mais ou menos da energia da glicose para o não ruminante em forma de ácidos graxos voláteis e mesmo ATP. Tá? Os ácidos graxos voláteis são energia que é recuperada, então, e o ATP gerado por esta quebra até a produção de piruvato é perdido, né? No caso, é o pedágio que os micro-organismos cobram. Então, uma molécula de glicose, ela libera uma boa porção de ATPs já aqui, tá? Mas precisaria, para aproveitar tudo, eu acho que é 2 ou 3 ATP que são perdidos aqui dos 38, tá? Eu teria que voltar nas minhas aulas de bioquímica e isso está me prejudicando agora um pouco, tá? Nos ruminantes, então, vai ser produzido que nessa fermentação, né, vai ocorrer a produção de ácidos graxos voláteis, né, que é o ácido acético, o propiônico e o butírico, né, que eles são, dependendo do substrato que está sendo fermentado, vai ser mais acético, ou mais propiônico, ou mais propiônico. Aliás, o ácido acético, ele sempre vai produzir mais, tá? O butírico é mais ou menos constante e o propiônico é o segundo mais produzido. Se você alimentar o animal, o ruminante, com um alimento mais rico em amido, você aumenta a proporção de ácido propiônico que está sendo produzido. Se você alimentar ele com uma dieta mais rica em volumoso, você vai ter a proporção de ácido acético sendo produzido bem maior do que a de propiônico. Então, uma dieta baseada em forragem, em volumoso, vai produzir uma proporção de ácido acético de 4 para 1 de propiônico. Uma dieta mais utilizando concentrado e amiláceo, essa relação vai diminuir para 3 para 1. 3 acético para 1 propiônico produzido. Tá? E isso, durante muito tempo, foi utilizado para explicar uma teoria de por que a vaca diminui o teor de gordura quando ela está sendo alimentada com concentrado. Tá? Então, teoricamente, então, diminuiria a proporção de ácido acético, que é um precursor de gordura, é utilizado para biossíntese, de novo, de ácidos graxos, e em relação ao ácido propiônico, que é um ácido graxo, que é um precursor de glicose, e essa glicose seria uma precursora da lactose do leite. Tá? Isso faz... Eu acho que ainda tem gente ensinando nas faculdades, tá? Mas faz 20 anos, 21 anos, mais ou menos, que caiu essa teoria.
que se explica um pouco diferente isso, e eu vou mostrar lá na frente, quando eu falar de gordura, tá? Eu vou mostrar algumas coisas para vocês, né? Vai ser bem básico, mas que já pode mostrar uma diferença, tá? Então, o ruminante produz metano, tá? Nessa fermentação. Então, quanto mais ácido acético produzir, que é um composto de dois carbonos, vai produzir mais metano, né? E a absorção de glicose no intestino delgado do ruminante é quase nula, tá? Não tem essa absorção. Tá? Então, o que eu tentando colocar aqui um resumo do que já foi feito, então, ó, a proteína entra, né, no rumen, ela vai ser degradada em grandes peptídeos, então ó, uma cadeia de aminoácidos, né? Esses pequenos peptídeos que vão ser degradados, quebrados em pequenos peptídeos e aminoácidos, tá? E esses aminoácidos vão formar, usando energia, proteína microbiana. Tá? Uma parte dessa amônia, que é também liberada, ela pode ser utilizada junto com ATP e esqueletos de carbono, que vêm dos carboidratos, pode gerar também a proteína microbiana, sempre gastando a energia que está disponível ali no rumo. Tá? Então, o que acontece? E os carboidratos, sim, eles são quebrados em oligosacarídeos, que são carboidratos menores, né? Entra uma cadeia de carboidratos, uma grande molécula, né? É quebrada em menor, né? Oligosacarídeos é uma cadeia menor, até 10 monossacarídeos. Disacarídeos são 2, né? E monossacarídeos, então, e esses monossacarídeos entram para a membrana dentro do microorganismo e são convertidos em ácidos graxos voláteis, produzindo ATP. Tá? E para produzir esse ATP também, produzir ácidos graxos voláteis, eles fazem isso aqui, ó. Eles usam isso aqui, que é o NAD, né? E o NADH. Esse NADH aqui, se tivesse mitocôndrias, ele seria convertido em ATP. Como não tem mitocôndria, ele é jogado, esse nitrogênio aqui é colocado nos ácidos graxos voláteis para liberar o NAD de novo, para novamente conseguir fazer esse ciclo. Se não fosse largado ali, pararia toda a fermentação ruminal. Então, essa é a base aí. Eu tento puxar um pouco da bioquímica, que eu sei que muitos já tiveram, né, para tentar explicar o que acontece. Tá? Então, mais ou menos, essa figura eu gosto porque ela fica tremendo, né? Mas ela mostra alguma coisa aqui de como que acontece, né? Todas celulose, amido, vai liberar xilose, glicose, né? A hemicelulose e pectina também vão liberar glicose e vai ser fermentado até piruvato. Para reoxidar esse NADH aqui, ó, ele precisa jogar esse hidrogênio, então tá reduzido aqui como NAD, né? Ele precisa jogar esse hidrogênio lá para um ácido graxo volátil, que aqui poderia ser na fermentação do livro de bioquímica lá, onde que está, esse hidrogênio é jogado no lactato, tá? E pode ser nos outros ácidos graxos voláteis, permitindo, então, esse crescimento microbiano. Tá? Então, só para a gente ter uma ideia aqui, né? Os carboidratos, então, eles poderiam ser divididos para o ruminante em fibrosos, né? Que vão ter principalmente celulose e hemicelulose, e por causa da lignina, eles têm uma lenta fermentação. Tá? Então, a lignina que impede a celulose e a hemicelulose de serem 100% digeridas no rumen desse animal. Tá? Esses carboidratos fibrosos, normalmente eu falei aqui, poderia ter colocado que a gente consegue determinar eles através do teor de FDN menos o teor de lignina. Tá? Os não fibrosos, então, ou amiláceos, né,
pode ter origem aqui amido, né, de rápida fermentação, ou a pectina, que também tem rápida fermentação, tá? Isso tudo fermenta rápido. A diferença da pectina é que na fermentação dela, ela não produz ácido lático, tá? Um alimento rico em pectina, a polpa cítrica, né, ou polpa de citros, ou polpa de laranja, é bastante rico em pectina e tem tivemos uma fase aqui no Brasil que tinha muito disponível, né? Mas hoje já está mais ou menos escasso esse alimento. Nas perguntas, se alguém tiver alguma dúvida, a gente pode falar. Voltando aqui, então, a proteína também, né? Então, ela, nos não ruminantes, a proteína verdadeira, ela entra o animal ingere, lá no estômago começa o suco gástrico e a pepsina digerir, e depois as demais enzimas, né, vão digerindo e vão ser absorvidos lá no intestino, aminoácidos de tripeptídeos, tá? Depois, se alguém não, né, eu estou quase encerrando aqui, né, mas se alguém não entender isso, a gente pode, nas perguntas, pode desenvolver. Mas o perfil de aminoácidos, que é o quê? Os aminoácidos que o animal ingere, eles têm que ser muito semelhantes no ruminante ao perfil do que vai ser produzido. Então, se vai a proteína produzida pelo animal lá em carne, por exemplo, ou leite, o que está entrando tem que ser muito semelhante. Já no ruminante, essa produção não necessariamente, porque eles degradam uma parte então, dessa proteína e ela, mesmo a proteína verdadeira de alta qualidade, se ela for degradada em rumen, ela vai ser transformada na proteína de interesse dos micro-organismos, tá? E a não degradada no rumen, essa sim, ela tem que ter, ela vai ser digerida igual ao do não ruminante. Então, se ela for de um perfil de aminoácidos, uma relação entre um aminoácido e outro, o ruim, né, ou não semelhante ao que o animal precisa, ela não é interessante. Então, ela teria que ser semelhante a isso. Então, vocês vão ver, por exemplo, metionina protegida, lisina protegida para ruminantes, seria o quê? A chance de colocar um aminoácido que não seja alterado pela fermentação ruminal lá no abomaso, no intestino delgado, para esse animal produzir mais, tá? Eu vi que tem algumas perguntas aí, assim que a gente terminar, né, a gente consegue responder. Não se afligem, por favor. Eu estou aflito aqui. Então, a ureia, né, então muita gente fala, e talvez mais em condições de norte do país, né, de centro-oeste, a ureia seja bastante interessante ser utilizada, né, mas porque ela fornece o grupamento amino necessário para a síntese de proteína microbiana, mas para isso precisa ter energia. Então, o pessoal do Centro-Oeste aí usa há muitos anos os sais proteinados, né? Tem aquele pasto de baixa qualidade, está seco lá e tal, e ele recebendo uma fonte de nitrogênio, os micro-organismos conseguem produzir mais proteína e assim digerir mais e fazer com que o animal consiga, por ter sido digerido mais rápido, consiga ingerir mais alimento e ter um desempenho um pouco melhor. Mas assim, ureia é extremamente perigoso, é muito meticulosa a parte do uso dela, tá? Então, né, mas ela funciona como a proteína degradável no rumen. Tendo energia, ela vai sintetizar a proteína microbiana. Veja assim, ó, ela estimula a produção microbiana, vai ter mais micro-organismo crescendo e com isso mais micro-organismo para digerir esse alimento que seria de baixa qualidade. Mas ela só funciona se tiver energia disponível, tá? Porque sem energia ela simplesmente vai ser o quê? Essa ureia vai ser hidrolisada, vai liberar amônia, essa amônia vai ser absorvida na parede do rumen e vai lá para o fígado e para o rim para ser excretado na forma de ureia de novo. E nisso vai gastar ATP para sintetizar a ureia. Né? Quem tiver a oportunidade, dê uma pesquisadinha aí na bicicleta de Krebs. Né? Que vocês achavam que tinha só o ciclo de Krebs, não. Tem a bicicleta de Krebs também. Tá?
Então, essa proteína microbiana, se você comparar a proporção dela, só para vocês terem uma ideia, o que tem na proteína microbiana e o que tem na carne, por exemplo, do ruminante, vocês vão ver que ela é muito parecida. Muito parecida. Então, essa proteína que é feita pelos micro-organismos, ela pode ser considerada uma proteína de alta qualidade, em termos de alto valor biológico. Tá? E as gorduras? O que acontece com as gorduras no ruminante? Então, no não ruminante, vocês vão ouvir assim, a gordura chega lá no intestino delgado, recebe o suco pancreático, libera monoglicerídeos e ácidos graxos livres, né? E absorve. E isso é absorvido. Na corrente sanguínea, ela volta a ser triglicerídeos, tá? Eu já vou mostrar uma figura, não se aflijam do que é o triglicerídeo, né? Mas eu tenho certeza que, como bons alunos da bioquímica, e fantásticos que todos foram, eu nem precisaria mostrar, tá? No ruminante, o que acontece? Esses triglicerídeos, tá? Eu vou passar aqui porque eu não vou aguentar. Isso seria a figura esquemática do triglicerídeo, né? Essa aqui seria uma molécula de glicerina, né? E esses aqui seriam as 3 moléculas de ácidos graxos. Então, 3 moléculas de gordura. Não contei para ver qual deles é aqui, né? Mas, então, esse seria o que acontece no ruminante. No não ruminante, acontece isso aqui, ó. Quebra essa ligação aqui, quebra essa ligação aqui, e é absorvido um monoglicerídeo, que seria o glicerídeo mais um ácido graxo, e 2 ácidos graxos livres. O que acontece no ruminante? No ruminante, os micro-organismos no rumen, eles quebram todas essas ligações aqui. Liberam uma molécula de glicerina, um glicerol, e esse glicerol é convertido principalmente em ácido propiônico e libera 3 ácidos graxos livres. Quando esse ácido graxo aqui é saturado, ele passa praticamente inerte no rumen. Quando ele é insaturado, que é o caso disso aqui, ó, isso aqui é uma liga dupla que diz, esse ácido graxo é insaturado. O que acontece? Os micro-organismos vão lá e colocam um hidrogênio aqui. Não sei se vocês viram, na ADH é algo que está sobrando lá para o micro-organismo, onde ele puder colocar um hidrogênio para renovar a possibilidade de digerir mais carboidrato, ele vai colocar. Então, esse processo de colocar hidrogênio nos ácidos graxos, a gente chama de biohidrogenação. Tá? Então, esse ácido graxo saturado aqui, ele é o ácido graxo mais durinho, que é a manteiga. Tá? É a manteiga, é o sebo, né? Que é a característica dos ruminantes. Esse ácido graxo mais insaturado aqui, ó, que tem ligas duplas, né? Ele é característico por exemplo, do óleo de soja, né? Que é uma gordura, né, que é mais líquida na temperatura ambiente. Tá? O que o micro-organismo ruminal faz? Ele transforma, tá, o óleo de soja em margarina, tá? Ou o óleo de soja em manteiga, porque ele coloca a liga dupla e os ácidos graxos mais saturados, eles tendem a ser mais estáveis e mais sólidos, então, no ambiente. Tá? Então, vocês olhem a diferença, quem teve a oportunidade, o toucinho suíno, né, se comparado ao sebo. Né? Então, essa é nesse processo de biohidrogenação que acontece lá no rumen, muitas vezes é produzido o que a gente chama de ácido linoleico conjugado. Tá? Isso é bem... eu não aprendi na graduação, isso é bastante recente, mas vocês, a maioria, já deve ter ouvido falar. Esse ácido linoleico conjugado, principalmente essa composição aqui, trans-10-cis-12, lá a nível de glândula mamária, ele diminui a síntese de gordura. Quando a gente usa mais concentrado, acontece mais isso. Então, antigamente se usava outra teoria, produz mais ácidos propiônicos e tal, e com isso diminui o ácido acético. Não é verdade.
né, se descobriu que esses ácidos graxos, ácido linoleico conjugado, ele é responsável por diminuir a gordura do leite. Ele ajuda, é usado, no Brasil é proibido, mas ele é utilizado para diminuir tecido gordo, tecido adiposo nas pessoas, tá? E o cis9 trans 11 aqui é o mesmo isômero, o mesmo ácido graxo, só muda a posição das ligas duplas. Ele é um ácido graxo que é reconhecidamente anticarcinogênico, tá? Então, como que descobriram isso? No afã lá de mostrar que quem comia carne tinha mais câncer de intestino, os pesquisadores fizeram um suco de carne, colocaram numa placa lá com células cancerígenas e, para surpresa deles, essas células cancerígenas não se desenvolviam como eles esperavam, né? Foram ver por que não se desenvolviam assim, eles detectaram que esse ácido graxo aqui, né, é um potente anticarcinogênico, né, só para se ter uma ideia. Então, voltando aqui, proteína ruminante, eu acho que isso eu já falei, né? Mas, assim, é importante a gente pensar. Esse eu acho que, se não é o último, é o penúltimo slide, tá? Quando a gente pensa no animal, ele tem as suas exigências, tá? De energia, de proteína, de minerais e vitaminas. O rumen, os micro-organismos também precisam de proteína degradável, precisam de energia fermentável e de minerais e vitaminas, né? E o rumen, se bem utilizado, ele pode ser um parceiro nosso para fornecer para o animal esses minerais, essas vitaminas, né? Disponibilizar muitos minerais, e eu uso o exemplo aqui do fósforo. O fósforo, quem trabalha com não ruminantes sabe que 1/3 do fósforo apenas disponível nos alimentos é disponível para os animais. Se você for para o ruminante, por causa da ligação do fósforo com o ácido fítico, né, ou do fitato, né? Então, se desenvolveu a fitase, que é uma enzima para diminuir a excreção de fósforo no ambiente para os não ruminantes. O ruminante, os micro-organismos ruminais liberam essa molécula de fósforo do ácido fítico, tá? Muitas vitaminas são sintetizadas no rumen, principalmente as do complexo B, são sintetizadas no rumen do animal com rumen sadio, né? Então, muitas vezes eu vejo os canas veneno sal mineral com mais biotina, com isso, com aquilo. Eu não entendo muito bem, porque para níveis de produção intermediários, como a maioria dos nossos produtores tem, não seria necessário isso, tá? Assim como os tais minerais protegidos ou minerais quelatados, para níveis não de vaca confinada, muitos quelatos são formados pelos próprios micro-organismos do rumen, e esse tipo de abordagem é utilizado mesmo para produzir esses quelatos. E a proteína é a mesma coisa, tá? Então, eu tinha um tempo aí para resolver, para falar, me emocionei um pouco, peço desculpas a vocês, foi 1 hora, tá? O meu contato está aqui e eu ficaria bastante feliz se o público que está aqui voltasse para a próxima vez. Que semana que vem a gente tem 2 encontros e na outra semana tem mais. Estou disponível aí para as perguntas. Parece que está limitado a 20, mas eu estou disponível. Então vamos lá. A Aline perguntou: quando a alimentação é trocada, por exemplo, acabou a silagem e passa a fornecer mais concentrado, qual o impacto desta mudança nos micro-organismos ruminais? Quanto tempo para os micro-organismos se adaptarem? Tá, isso é assim, então a silagem vai ter mais produção de ácido acético, os micro-organismos que vão digerir ela são caracteristicamente mais da flora que a gente chama celulolítica, tá? Então, esse tempo demora aí pelo menos 1 semana para ter uma adaptação boa, final, tá? Qual é a grande questão? Eu sempre chamo, tá dando uma interferência aí porque tem gente aberta o microfone,
Daí vai o meu som e volta. Não sei se não é você, Ana, que você não tá com um fone. Aí, ó, era. Então, assim, eu vou voltar assim. Os micro-organismos eles demoram até uma semana para ocorrer uma adaptação bem adequada. Tá? A flora que digere amido, ela é mais rápida, ela cresce muito mais rápida e tende a adaptar. Mas o que acontece? Muitas vezes os micro-organismos consumidores de ácido lático, eles não se desenvolvem tão rapidamente assim. E daí você vai ter mais chance de ter algum problema com acidose. Mas o que eu chamo muita atenção, principalmente dos estudantes, né, e muitas vezes dos produtores, é que a silagem não acaba de um dia para o outro. O cara já vai vendo o fundo do silo muito antes. Né? Então, essa adaptação pode ocorrer ser mais gradativa e pode-se ir diminuindo silagem, aumentando o concentrado numa situação que não deveria ocorrer. Tá? Então, isso isso é mais na prática da alimentação, que é um pouco diferente da nutrição, mas a nutrição ajuda a explicar. Tá? Então, a silagem é um dos grandes dramas da produção animal. Tá? Eu digo, é ruim com ela, pior sem ela, tá? Mas eu vejo que ela é muitas vezes sobrevalorizada, né? E os esquemas de alimentação muito voltados para essa produção de silagem e para essa utilização, e eu acho que se usa erradamente, né? Ela deveria ser um suporte para quando não tem uma produção adequada de pasto, para ajudar no manejo do pasto, né? Mas tem muito produtor que roça pasto, né? E ao mesmo tempo que está usando a silagem, né? Quer dizer, está sobrando pasto, ele está roçando pasto e ao mesmo tempo ele usa silagem, né? Então, é uma questão assim que os futuros engenheiros agrônomos, futuros zootecnistas, futuros veterinários que podem estar assistindo aí, tem uma chance de trabalhar bem isso, porque na região aqui, nossa, acontece muito de produtor que dá silagem igual o ano inteiro. Chega no final, chega às vezes no final, no meio do ano, na época mais crítica, que não tem pasto, não tem nada, acabou a silagem dele. Daí não tem pasto e não tem silagem, né? E daí ele roçou muito pasto, jogou muito pasto fora, ou não manejou adequadamente o pasto, e acontece isso para ele. Tá? Espero ter ajudado. Complica. A Juliana perguntou: André, no que se diz a respeito à conversão alimentar, qual classe seria mais eficiente, evoluir, ruminantes ou não ruminantes? Ou esse tipo de comparação não pode ser feita? Tu pode fazer. E seria bem interessante. Se você pegar a avicultura comercial de hoje, você tem, vamos trabalhar carne e carne, que são os dois produtos, né? A conversão alimentar de um frango de corte, ela é abaixo de 2, quer dizer, precisa menos de 2 quilos para fazer 1 quilo de frango, tá? 1 quilo de frango, menos de 2 quilos de alimento. É fantástica essa conversão. Se você vai pegar aí uma suinocultura comercial, deve hoje estar abaixo de 3 quilos de alimento para cada quilo de carne produzida, ou de peso, ou de suíno produzido. Se você vai para os ruminantes, o melhor que a gente consegue talvez seja 4,5, 5, com altas doses, alta quantidade de concentrado. Tá? Então, nesse fator, você pode comparar. Eu preciso, vamos dizer, eu estou numa crise muito grande e eu não tenho, acabou todo o pasto do mundo e eu tenho um estoque de grãos fantástico e eu preciso gerar uma proteína de maior valor, tal, eu vou jogar isso, eu privilegiaria o não ruminante. Agora, se você pensar, por exemplo, todo o pasto que é produzido, só o ruminante conseguiria transformar esse pasto em proteína assimilável ou utilizável pelo humano. Tá? Então,
se você pode pensar dos dois lados, né? A gente tem dito que usar concentrado para ruminante tem que ser muito bem pensado, né? A gente deveria pensar muito antes de fazer isso, né? E usar muito eficiente. Eu acho que é isso. Não sei se o Regis tem alguma coisa, poderia falar alguma coisa. Não, tu não quer falar, Perfeita né, resposta, Regis? né? Melhor que eu daria. Ah, não, duvido. Valeu. Então, continuando. A Angélica Sampaio perguntou qual a relação PB-NDT para maximizar a síntese de PMIC. Tá. Então, assim, proteína bruta, eu não uso essa relação, tá? Mas para essa proteína microbiana, foi tema do meu mestrado e no meu doutorado, essa relação, tá? Então, depende do alimento que você está trabalhando. Se é alimento de pior qualidade, tende a ser um pouco menor, porque daí começa a aumentar, como um alimento que fica muito tempo no rumen, ela começa a aumentar a ciclagem de ureia ruminal, tá? Entra, absorve e volta através da parede ruminal, volta a ureia. Então, talvez seja, volumosos de baixa qualidade, talvez seja em torno de 10% de proteína degradável no rumen para cada quilo de matéria orgânica digestível ou de NDT. E são semelhantes esses dois valores para, no caso de volumosos. Tá? Se você vai para alimentos de melhor qualidade e uso de suplementação, esse valor sobe aí em torno de 13. Então, você teria que usar 130 gramas de proteína degradável no rumen para cada 1 quilo de NDT ou cada 1 quilo de matéria orgânica digestível que o animal ingere. Tá? Acima disso, tudo que você colocar acima disso, esse animal vai perder. Né? Vai perder e na forma de amônia, essa amônia vai ser absorvida e vai acabar voltando, indo para o ambiente na forma de ureia da urina. Tá? Eu acredito que esses valores não mudaram muito desde que eu desenvolvi minha tese. Parece que em vaca de leite tem gente defendendo que pode ser 14%, seria 140 gramas de proteína degradável. Mas eu acho um pouco exagerado. Mas eu adorei essa pergunta. E é pergunta de quem ou é estudante de pós-graduação ou trabalha muito com nutrição de ruminantes. Obrigado. Mayerla, acho que é assim que pronuncia, desculpa se eu pronunciei, mas ela falou: professor, o senhor irá nas próximas palestras falar sobre a carne de animais a pasto serem uma carne de menor teor de gordura do que os que são alimentados à base de concentrado? Isso eu poderia falar, mas como a gente vai falar um pouco mais de produção de leite, né? Eu acho que essa aí eu vou passar, mas o Regis, depois, num momento desses aí, ele pode falar isso e por que que acontece isso, né? O Regis é o nosso pesquisador que trabalha mais com gado de corte e tem condições até mesmo de explanar um pouquinho melhor isso. Tudo bem, então vamos continuar. A Karina Ribeiro Soares perguntou: para a vaca diminuir a produção de leite na sua alimentação, acho que está escrito errado. Para a vaca diminuir a produção de leite na sua alimentação, deve ser mais volumoso ou concentrado? Diminuir, será que eu não entendi muito, mas assim, o que a gente observa, animais que ingerem mais concentrado tendem a produzir mais leite, tá? O volume de leite, quando se usa concentrado, ele é aumentado, tá? Você dificilmente consegue médias de produção de leite acima de 12 litros, 13 litros em pastagens,
tá? De verão, pastagem mais tropicais, e 17, 18 litros de média, com uso exclusivamente de pastagem de inverno, tá? Isso média de propriedades produzindo. Médias experimentais, você consegue mais, mas você usa animais que estão em fases propícias para fazer essa avaliação. Então, é muito tranquilo você produzir 20 litros de média, vaca de leite produzindo em aveia zevém, tá? É uma realidade muito nossa aqui do Sul, né? Ou 18, 19 litros, 17, 18 litros em pastagem tropical, de capim-elefante, né? Esses de maior relação folha-como, não é incomum você conseguir produzir isso. Qual é o grande problema? Isso é experimental e os animais são preparados para chegar nessa fase. Em nível de propriedade é mais difícil. Então vamos continuar. A Viviane. Pelo que entendi, o uso do concentrado em excesso pode ser prejudicial ao ruminante, pelo aumento do pH no rumen, causando problemas devido ao excesso de acidez. No caso das vacas leiteiras, como garantir uma dieta balanceada de fibra e concentrado e garantir uma boa qualidade do leite? Isso só não aumenta o pH, tá? Ele diminui. Mais ácido, né? Aumenta a acidez, então, dentro do rumen, né? E vai dar um pH mais baixo, tá? Sim, isso é o que você entendeu. O que se fala muito, assim, em termos de vaca leiteira, é que você tem que trabalhar com uma quantidade mínima de fibra em detergente neutro, FDN no caso, e efetiva, que essa fibra seja efetiva. Então, por exemplo, se você trabalha com uma silagem muito picada, isso pode ser problema. Daí o que faz o confinador? O cara que tem essa vaca no confinamento lá, muitas vezes diz, tem que trazer feno, e esse feno vai propiciar que a vaca mastigue mais, produza mais saliva, que é a maneira mais eficiente de você elevar o pH do rumen e deixar ele saudável, tá? Então, o leite de qualidade vai ter que ocorrer com vacas que não têm acidose, né? Então, em alguns casos, eu não trabalho com vaca confinada, então esse dado pode estar desatualizado, tá? Então, se diz em torno de 38% de FDN, pelo menos na dieta, tá? Isso você vai conseguir não elevando a dieta com mais de 60% de concentrado. Mas mesmo assim, silagem muito pequena não gera aquela necessidade de lubrificar tanto, e daí a vaca saliva menos. Por isso, então, põe um feno, põe uma palha, algo bastante fibroso, que gera uma necessidade da vaca mastigar mais, produzir mais saliva, e com isso vai produzir, vai diminuir esse problema. A qualidade do leite, a gente tem que tomar um pouco de cuidado, porque ela nem sempre está relacionada só a isso, né? Então, em alguns casos, eu não falei, por exemplo, poderia ter falado de gordura protegida aqui, né? Que é um dos fatores que pode ajudar nessas situações de desafio, né? Que você coloca uma gordura que vai ser praticamente, em grande parte, vai ser excretada como gordura do leite, e assim mantém também a qualidade. Mas a pergunta é realmente boa, mas eu não estou com os dados muito frescos na minha cabeça para ir adiante. A Viviane ainda perguntou: quais são as pastagens com melhor teor de fibra e qualidade nutricional para a alimentação das vacas leiteiras, além do sorgo e milho? Então, assim, dependendo da região, vai ter uma pastagem melhor, sim. Aqui na nossa região, em termos de pastagem anual, nós temos a fantástica aveia azevém, né, que são pastagens com baixo teor de fibra e alto teor de proteína, tá? Nós temos materiais produzidos, então, para verão, que produzem no verão, mas não são animais, então são perenes,
seriam em grande parte materiais produzidos pela Embrapa, e aí você vai encontrar os capins elefantes, o curumi, capim elefante anão, que não é da Embrapa, mas pode ser um material bom. Houve um tempo aí que fez muito sucesso o capim elefante pioneiro, né? São materiais fantásticos em termos de qualidade. Tá? Os pastos anuais de verão também tem alguns muito bons, né? Que pode ser o capim sudão, o capim o milheto, esses sorgos são pastos bastante interessantes. Só que em termos de custo, comparado a um pasto perene de verão, eles vão perder bastante. E em termos de ciclo também. Então, o que eu avalio, assim, que quando a gente fala de pasto, não basta ele ser bom por 60 dias, ele tem que ser bom durante, pelo menos na nossa região, durante 6 ou 7 meses, pelo menos. Né? Então, a fotografia, ela não serve para avaliar se um pasto é realmente bom. Eu preciso do filme todo. Né? Ele é um filme, não um retrato. Você pega e vê quanto tempo também dura esse pasto bom. E se você for mais adiante, então tem o que a gente chama de rainha das forrageiras. Seria o melhor pasto para produzir, seria a alfafa, né? Mas muito pouca gente produz com alfafa, porque ele tem alta qualidade, alta digestibilidade, o animal ingere bem, mas a persistência dele ao pastejo tem mais dificuldade. O Samuel Augusto Padilha perguntou: caso o animal sofra intoxicação por ureia, o que se deve fazer? E como evitar uma possível intoxicação? Bom, para evitar é bem fácil, é só não dar ureia, né? Que seria fantástico, né? Você não precisa dar ureia. Na maioria dos casos, eu desrecomendo. Eu já tenho matado animal intoxicado por ureia, né? Não é. Para o aprendizado é fantástico, né? Mas se você perder um animal é ruim, né? Mas assim, como que você evita? Né? Então, situações que eu vejo que a ureia pode ser utilizada. Quando você vai usar, tem como volumoso principal a cana, né? A cana de açúcar. Você moe, então, para o animal não ingerir grande quantidade de ureia, você espalha ela sobre a cana moída com um regador. Né? E isso é uma quantidade bem pequena, aí, em torno de meio quilo para cada 100 quilos de cana moída, né? E espalhada ainda com 4 litros de água. Né? Com o regador você vai espalhar. Então, a chance do animal ingerir uma grande quantidade fica diminuída. Tá? Então, essa é uma das questões. O animal ele morre, né, quando ele ingere em torno de 50 gramas para cada 100 quilos de peso. Tá? E isso é fantástico, porque você pega e faz a conta e coloca lá, eu vou dar um pouco de ureia para esses animais, vou colocar só 50 gramas, aí que, tipo, vou dar menos de 50 gramas, que é uma dose segura, vou dar 40 gramas para cada 100 quilos de peso, misturado em algum concentrado. Aí você vai lá, prepara, e daí você põe num coxo coletivo. E daí tem um animal que come 3 vezes mais do que o outro. O que acontece? Esse animal vai morrer porque ele comeu, né? Você fez pela média e ele não estava preparado para isso. Então, outra maneira também, então, tem que tomar muito cuidado com isso e fazer uma adaptação gradativa, né? Então, você começa com menos ali 10, 20%, daí você vai aumentando gradativamente, tá? Para evitar esse tipo de situação, tá bom? Então, eu imagino que é isso. Ou também nunca fornecer simplesmente ureia por ureia, tá? Então, tem situações, né? Uma das únicas que me justificaria hoje é o uso com cana, tá? Com cana de açúcar, moída. Outras eu estudaria muito bem, né? E é bem engraçado porque tem gente que ouve. Esses dias uma professora de ciências, né, da minha filha, me mandou um e-mail. Eu preciso falar com você porque eu tenho minhas ovelhas lá, né, numa região bastante fria, até que não tem muita forragem de baixa qualidade. E eu quero dar ureia para elas. Como que eu faço? Eu disse, não faça. Por favor, não faça. Porque a não ser que você tenha cana, um alimento muito de baixa qualidade,
não vale a pena, né? Você tem que pensar 10 vezes antes de usar, tá bom? A Júlia perguntou: sabe-se que a ureia, ao entrar no rumen, é transformada em amônia. Como garantir que o excesso na ingestão de ureia e, consequentemente, liberação de amônia será excretada? Pois se a liberação da mesma for muito rápida, irá ocorrer desequilíbrio energético, ocasionando muitas vezes morte. Então, assim, a ureia... Ah, tá, deixa eu só complementar antes ali. Se você pegar o animal com problema intoxicado por ureia mesmo, né, você tem que tentar dar vinagre para ele, para tentar baixar o pH ruminal e diminuir a solubilidade dessa ureia. Daí ela vai formar o NH4, tá? Então, isso é uma das coisas. Né? Se eu não me engano, é 4 litros de vinagre, pelo menos, para um animal desse. Tá? Qual é a dificuldade? Você tem que colocar isso com uma sonda. O animal que está intoxicado por ureia, ele não deglute bem. E esse vinagre vai pro pulmão, tá? Isso eu já fiz e é batata. Só que daí depois você não consegue, né? Pulmão com vinagre, o animal morre, você tem que enterrar mesmo, tá? Então essa experiência eu já tive, né? Serviu para mim aprender e para recomendar para muita gente não fazer. A questão da ureia, essa amônia em excesso absorvida, ela vai ser ligada pelo ácido, pelo pelo glutamato, tá? Então, talvez, se você fizesse uma injeção no animal de Ajinomoto, que tem bastante glutamato, ela sequestraria essa ureia, mas isso está só na minha teoria, tá? Eu não testei ainda, não tive a oportunidade. Mas esse ácido, esse glutamato, lá no cérebro, ele acaba acumulando lá no cérebro, tá? E com isso causa um edema cerebral. Aí o animal tende a morrer por isso, começa a salivar, começa a perder a coordenação motora, tá? E tem essas dificuldades. Para você justificar um uso de ureia, você teria que ter assim, ela poderia entrar como fonte de proteína degradável. Eu vi que tem gente que tem conhecimento a mais aqui. Teria que entrar como fonte de proteína degradável dentro do limite das 130 gramas por quilo de matéria orgânica digestível. Então, é a única justificativa para você fazer algo assim. Você está dando um alimento lá e não está acima do que está faltando. Eu tenho 110 gramas de proteína degradável para cada quilo de matéria orgânica digestiva. Você pode colocar aquelas 20 gramas que estão faltando ali para ajudar na digestão. Aí, sim, concordo. Né? Mas, acima disso, você só vai perder. Você perde essa absorção. A pergunta, como foi formulada, me causou uma certa dificuldade. Tá? Depois, então, quem quiser, o meu contato está aí, pode eventualmente me mandar um e-mail para ver se não foi satisfeita, né? Eu sei que tem um limite de 20 perguntas aí, mas eu posso esclarecer. E nesse caso aí, assim, eu trabalhei com isso no mestrado, no doutorado, é uma área que eu sou um tanto fissurado, tá? Eu posso ajudar quem está com essa dúvida. Tem mais perguntas? Tem mais uma pergunta. Ô, Jorge. A Ana Beatriz Oliveira perguntou sobre a inclusão de ureia na dieta dos animais. Para as vacas leiteiras, é preciso ter um cuidado maior do que para os bovinos de corte? Se sim, como deveria proceder nessa inclusão? A vaca leiteira, ela tem um metabolismo um pouco mais acelerado, tá? Então, poderia, sim, ocorrer uma necessidade de ureia. O problema é assim, nas condições que a gente vive aqui no sudoeste do Paraná, não tem necessidade. A maioria dos produtos que a gente está dando está gerando um excesso de proteína degradável no rumen para essas vacas, o que gera teores de nitrogênio do leite, ureia no leite, que vocês podem ver, muito acima do que deveriam
que deveria ser, tá ok? Então, tem que estudar muito. Eu nunca recomendo para vaca de leite, só aquela que está comendo cana, tá? Cana de açúcar. Tá comendo capim elefante queimada da geada que é colocado a planta inteira lá, moída, dado para o animal. Talvez, tá? Então, por favor, tenha muito cuidado. Não, eu vou falar de novo. Não deem ureia sem pensar muito antes, sem pegar alguém muito especializado para tentar ver, porque eu não quero ser responsável por matar nenhuma vaca de ninguém aí, tá ok? Obrigada, professor. Por hoje é isso. Uhum, Já encerramos as perguntas. uhum. E obrigada. Eu agradeço aí a oportunidade, espero que eu não tenha espantado muito o pessoal aí no final. Gostei de falar e espero que na semana que vem a gente possa continuar desenvolvendo o assunto. Tá joia? Obrigado. Eu que agradeço. Queria dar um aviso para o pessoal, para nas próximas palestras não se atrasarem, porque eu percebi que muita gente se atrasou e entrou no meio da palestra ou até no final. Então, peço que sejam mais pontuais, para que seja o mais proveitoso possível essas palestras que o André está ministrando. E agradeço a presença de todos. Muito obrigada. E aí, como é que eu saio agora? Achei. Foi, velho. Ô, Nadia, acho que você pode desligar a gravação, né?